Doutor, você já atendeu várias pessoas, né? Eu queria que você puxasse da memória aí agora, ao término do tratamento, um ano passado após o transplante capilar, qual é a maior mudança que você... Óbvio, tem a mudança visual, mas qual é a maior mudança que você percebe nos seus pacientes após um ano? Você falou assim, cara, deu um ano, né, o resultado é esse. O que você consegue sentir nas pessoas que fazem o tratamento? Uma coisa que é muito interessante, que é essa primeira coisa, rejuvenescimento. Rejuvenescimento, a gente vê pacientes que rejuvenescem bastante, mas fora isso, a autoestima é tanto que eu já atendi muitos pacientes que chegam no consultório, né, com obesidade. Esse paciente ele faz o transplante, isso motiva ele de alguma maneira, que ele começa a fazer atividade física, emagrece, começa a se comprometer um pouco mais com a sua saúde. Então, ou seja, o transplante capilar não é só a estética também. Isso traz uma autoestima, uma confiança para o paciente, que ele começa a se cuidar, começa a olhar para ele. Pô, antigamente eu estava aqui com a calvície, estava com sobrepeso, isso tem estudo, tá? Isso não é uma coisa, isso realmente já tem estudos que comprovam isso. Assim que o paciente começa a se cuidar e tem uma melhor qualidade de vida. Nossa, cara, que legal, hein? Doutor, dentre esses casos, você não precisa citar nome assim, eu queria que você falasse de um caso que te tocou, de uma história aqui que chegou para você e falou, pô, cara, esse cara aqui, e quando você viu o resultado final, assim, não precisa falar nome não, é um caso assim que a gente possa falar sobre a dificuldade que o cara passava, eu tô falando, o cara pode ser o homem ou a mulher também, da dificuldade que ele enfrentava pela calvície e tal, né, porque, por exemplo, eu acho que eu sou um perfil diferenciado, eu não tenho problema com o meu caso, óbvio, né, que se houver a possibilidade de melhorar, quem não, né? Mas tem pessoas que realmente sofrem, né? Sofrem de uma certa forma. Então, assim, queria que você puxasse da memória um caso que lhe chamou a atenção. Um que me chamou muita atenção, ainda não tenho o resultado dele, porque eu acabei de operar, o paciente que eu operei agora em dezembro, e não é pelo meu resultado, né? Porque, assim, quem me acompanha sabe que os nossos resultados são muito bons, assim, que a gente já tem um número de cirurgias que realmente... Quem acompanha nossas redes sociais acaba vendo a entrega que a gente dá, mas é um paciente que assim, me chamou muita atenção por conta do tamanho o grau de calvície, que era uma alopecia grau 7, que é o máximo, e área doadora muito ruim. Só a título de comparação, vamos assim, eu sou que grau e... Você é um grau 7, mas você tem uma área doadora que é legal, que dá para realizar a cirurgia. A área doadora, tenho jeito, então, né? A área doadora dele era muito ruim. Então, um paciente que eu peguei e falei, vamos tratar, vamos iniciar um tratamento. Depois de um ano, a gente volta a reavaliar seu caso, porque é uma calvície extensa, uma área doadora pequena. A gente vai tentar trabalhar para ver se a gente consegue recuperar alguma coisa. Na minha cabeça, esse paciente, depois de um ano, é um paciente às vezes que acaba desistindo. Deu um ano, esse paciente estava ali na clínica e dizendo que queria fazer a cirurgia. Então, ou seja, com o aparelho que a gente tem, que é o Bulge, né, que faz a tricoscopia, a gente teve uma média, ou seja, da área doadora, e eu mostrei desenhando o que seria possível. Seria possível, talvez, 2 a 3 dedos. Você pensar, um cara que tem calvície, até lá atrás, 2, 3 dedos não é nada. É quase que, assim, seria menor do que o Ronaldinho Sim. na Copa de 2002, que Sim. deixou só o cascão. Ele olhou, ele olhou para mim e falou, mas eu quero. Nossa, o bicho mas eu quero. E assim, realmente, ou seja, o impacto que a calvície traz para esse paciente. Para nossa surpresa, a cirurgia foi muito bem executada. A gente conseguiu um número de aproximadamente de 5.000 unidades foliculares. Louco, eu achei que esse paciente a gente iria conseguir de 2.500, 2.800 no máximo. Claro, houve todo um tratamento, um preparo para essa área doadora para depois a gente realizar a cirurgia. E a gente conseguiu preencher muito mais do que eu esperava. Uhum. A coroa, ok, a gente não conseguiu chegar na coroa, mas assim, realmente o grau que pode incomodar a calvície assim, o paciente. Porque quando eu falei assim, vai dar no máximo
2 dedinhos, 3 dedinhos de cabelo. Dedos a gente está falando, eu vou me usar como modelo, pois então, né? Não é 3 dedos assim de lado? É isso? Subindo não, assim? É assim. De trás para frente. Não, né? da frente, por exemplo, aqui na sua frente, ou seja, 3 dedinhos é 3 dedos. Realmente, ou seja, daria isso de cabelo, que não é nada para um paciente que tem uma calvície extensa. Sim. Mas o paciente estava disposto a isso. Ou seja, o pouquinho de cabelo que eu pudesse dar para ele, ele já estava feliz. E, assim, graças a Deus, a gente conseguiu ter um resultado muito melhor do que a gente propôs para ele. Cara, vou te falar. Eu acho que inclusive fica meu conselho, né, doutor? Você tem uma equipe de marketing muito legal, né? De repente, até quando ter finalizar o tratamento, de repente pegar. Porque isso é o tipo da coisa que incentiva as outras pessoas a até porque fazer. Resultado bom, todo mundo só quer mostrar seu resultado bom. Porque em rede social a gente sabe como que é. Sim. Né? Esse é um caso muito interessante exatamente por conta disso. Porque não é todo mundo que tem assim, um número de unidades foliculares para realmente a gente preencher assim, todo o couro cabeludo. E claro, é um paciente que vai precisar de uma segunda sessão para realmente a gente conseguir fechar a coroa. Isso que, sinceramente, num primeiro momento, eu achei que não fosse possível para esse paciente.